Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 2. Glória a Deus. Nós tínhamos expectativa, gente. A gente organizou, ensaiou para fazer a nossa tradicional festa, né, apresentação de Natal, especial de Natal. Nossa equipe do teatro, da dança, da mídia, trabalhou aí 3 meses, mas é um prejuízo, né, que na nossa ótica humana nós estamos tendo em não poder fazer a apresentação, porque ela precisa de telão, ela precisa de entrada e saída para a equipe, o hotel não tem jeito. Então, assim, confesso que eu fiquei muito triste da gente não poder fazer esse ano, porque já é uma tradição em Juiz de Fora, lota, né, quando a gente faz a cantata de Natal, o especial de Páscoa. Mas em nome de Jesus, da Páscoa está aí, amém? Amém? Aí como não deu para a gente fazer a ornamentação, eu vim vestido de Natal, perceberam? Não? Nem percebeu? Valoriza, gente. Valoriza, porque eu fui comprar essa camisa ontem só para poder parecer que eu estou no clima do Natal. Já que a gente não tem ornamentação, eu falei, vou me esforçar pelo menos na roupa. Mateus capítulo 1. Falei 2? Então é isso aí mesmo que eu falei. Estava só te testando. Mateus 2 mesmo. Mateus 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 12. Glória a Deus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo, o que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltar a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Aleluia, glória a Deus. Quantas preciosidades há a respeito desse texto, né, que é uma expressão clara de Natal para nós, a respeito do nascimento de Jesus. Eu quero destacar algumas coisas que saltaram ao meu coração esses dias, enquanto meditava acerca desse tema de Natal, mais especificamente nesse texto aqui. Eu quero te estimular, você que gosta de estudar, saia daqui essa semana e estude um pouco a respeito do contexto em que Jesus está nascendo naqueles dias. Contexto político, contexto religioso. Por exemplo, esse Herodes aqui era um homem muito perverso, um dos piores líderes que aquele povo de Israel já teve que se submeter, é esse Herodes aqui. E nesse contexto de um homem perverso, de dias de um sacerdócio corrompido, porque o sacerdócio daqueles dias estava alinhado com a casa de Herodes, com o governo naqueles dias que não temia o Senhor, mas por causa de dinheiro, por causa de privilégios, os sacerdotes haviam se corrompido.
É nesse contexto de caos, é que Jesus aparece. Então, em dias de trevas, em dias de escuridão, em dias como esses que nós estamos vivendo, são dias perfeitos para Jesus se manifestar. São dias perfeitos para que a luz do reino de Deus brote através de nós. Às vezes nós, como igreja, erroneamente nos assustamos com as trevas ao ponto de pensar que Deus está perdendo o controle, de que as trevas estão vencendo. Olha o caos que o mundo está. Mas entenda uma coisa, quanto mais escuro, mais propício é para a luz brilhar, mais evidente ela fica. Então, dias escuros, dias tenebrosos, talvez dias que você está vivendo de caos, de desconforto, de escuridão, e aí você pensa, as promessas de Deus não vão se cumprir. Irmão, perceba que dias como esses são convites à promessa de Deus. Dias como esses são perfeitos para você dar à luz o que o Senhor plantou dentro de você. Dias como esses que nós estamos vivendo como igreja, naturalmente falando, nos trazem questionamentos. Aonde estão as promessas de Deus? Nos cansam. Não vou dizer que tem hora que eu não fico cansado, mas aí nós nos lembramos do nosso homem espiritual, e quando a gente consulta o nosso homem espiritual, quando nós consultamos a vida do Espírito, nós nos lembramos e percebemos que esse momento é um momento propício para que aquilo que o Senhor profetizou aconteça. Porque em momentos como esse, muito mais o nome do Senhor é glorificado. Quando tudo ao redor é desconfortável, aí há um ambiente mais propício ainda para aumentar a glória a Deus. Então não se assuste com o que você está vivendo, pensando assim, nossa, agora que eu percebi, não vai nascer promessa nenhuma, porque olha o que está acontecendo ao meu redor. Não, eu te convido a olhar para dentro de você e perceber que esse momento é um momento propício para você botar para fora mais do que nunca as promessas de Deus. As palavras que Deus plantou no seu coração. E uma coisa que você vai ver aqui nesse texto, é que quando Herodes, verso 3, quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado. Quando o rei Herodes ouviu de que Deus estava para fazer uma coisa nova, então entenda uma coisa, rei Herodes aqui, ele é uma pessoa, sobre uma influência. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra hostes da maldade. O diabo, ele usa pessoas, e isso é necessário você se lembrar disso, principalmente em tempos que você está recebendo ataque. Cuidado para você não mirar na direção errada. Você acabar atacando quem está sendo usado para atacar você, ao invés de atacar quem está usando quem está atacando você. Você não vai ter muito resultado se quando você recebe um ataque, você ataca a ferramenta. Porque aquele que usa a ferramenta, quando você destrói a ferramenta, ele tem outra para usar. Você tem que mirar em quem está segurando a ferramenta. E o problema é que quando você ataca a ferramenta, você pode estar perdendo o favor de Deus. Por quê? Porque a ferramenta é um ser humano igual a você. Alguém que Deus ama e quer alcançar. E não é inteligente você perder o favor de Deus, parceria com Deus, enquanto você está sendo atacado. Mais do que nunca você precisa do poder de Deus. Mas o diabo quer tirar os nossos olhos do verdadeiro adversário. Ele fica empurrando para nós que o problema é fulano, que o problema é ciclano. Quantas vezes essa semana eu tive que me lembrar que eu tenho que amar os meus inimigos, que eu tenho que amar as ferramentas. Quantos estão entendendo? Que eu preciso amar os meus inimigos. Os inimigos humanos, eu devo a eles amor, eu devo a eles expectativa de conversão, eu devo a eles oração. Mas o meu inimigo real, espiritual, não, ele eu posso ir com tudo para cima dele e querer o fim dele. Mas como é desafiador. Quantas vezes essa semana eu falei com alguém, um dos pastores, como eu estou sendo desafiado a me lembrar que a minha luta não é contra carne nem sangue.
Porque toda hora eu quero dar o troco, eu quero atacar quem está me atacando. Mas quem está me atacando está por trás de quem está me atacando. Quantos estão entendendo? E aí é desafiador para o nosso homem espiritual, porque o Senhor fica te convidando a andar no espírito. Porque no natural vale, no natural você tem direito, no natural é justo você retrucar. E aí você amar, orar, por quem você acabou de orar, acabou de desejar que conheça Jesus, que seja abençoado, e 20 minutos depois eles estão lá te atacando de novo, é um convite a ser espiritual. Mas voltando onde eu estava dizendo, Herodes aqui, ele é uma ferramenta. Mas existe uma força espiritual por trás. E a força espiritual que está usando a ferramenta está trazendo uma mensagem. Até eu já sei que Deus está fazendo alguma coisa. Vamos lá, meu irmão. Tem momentos como esse que nós estamos vivendo, que você pode olhar e falar assim, as circunstâncias estão dizendo que Deus não está fazendo. Mas se eu conseguir trazer você, no espírito de revelação que eu estou construindo aqui, você vai entender que momentos como esse está dizendo outra coisa. Está dizendo outra coisa, está dizendo para nós, até o diabo já sabe que Deus está para fazer alguma coisa nova. Aleluia! Então o momento que você está de, pastor, é pressão, é luta por todos os lados, o Senhor falou que ia fazer. É porque o diabo já sabe, olha isso aqui, quando o rei Herodes ouviu isto, quando o rei Herodes ouviu, ele ouviu depois do que o diabo já tinha ouvido. O diabo já ouviu que Deus está para dar à luz algo através de você. É quando o grande romper está para acontecer que o diabo esperneia, meu irmão. É quando está quase acontecendo a conversão do seu pai, a conversão da sua mãe, a conversão de alguém que você está orando um tempão. Quando a vaga, a promoção, o avanço está para acontecer, o diabo já viu que o coração da pessoa que você está orando está quebrantado, está prestes a amadurecer para a conversão, e ele quer que você desista da intercessão, ele quer que você deixe de amar, e aí essa pessoa que você está orando um tempão começa a atacar você, como nunca atacou. E aí a tentação de destruir a ferramenta vai lá em cima. Só que você vai destruir as sementes de oração, as palavras que você mesmo liberou. Então perceba que talvez o diabo está dizendo para você, o diabo está pregando para você, Deus está fazendo alguma coisa e eu já sei disso. Aleluia, glória a Deus. Algo que saltou no meu coração também é a necessidade de, em momentos como esse, como o Natal, voltarmos a pensar nas primeiras obras, voltarmos ao início. Eu fiquei pensando, que poderoso o Natal ser antes da virada do ano. Que poderoso. Porque a virada do ano é o momento que a maioria de nós começa a projetar o que nós vamos fazer de extraordinário no próximo ano. É agora que você começa com aquela conversinha de que vai malhar, de que vai perder 5 quilos, de que vai meter o shape, né? De que vai guardar dinheiro, de que vai investir nisso, que vai fazer aquilo. Eu sei que muitos aqui vão cumprir muitas das coisas que vocês vão falar, mas é fato que é nesse momento, cumprido ou não, é nesse momento que a gente começa a falar de avanços. Eu acho que ninguém em sã consciência, em saúde emocional, vai virar o ano esperando só coisa ruim. Não, tá certo. Um novo ano, novas oportunidades, né? Vamos sonhar, vamos projetar. Normal, tá correto, tá certo. Então, o ano vai virar daqui a pouco e a gente começa ano novo, novas metas, alcançar coisas grandes. Mas que bom que o Natal vem antes. Que bom que o Natal vem antes. Então, se eu fosse dar um nome para minha mensagem hoje, é volte para a manjedoura. Volte-se para a manjedoura antes do ano novo. Antes de projetar coisas grandes, volte aos fundamentos. Volte-se às pequenas coisas, que por mais que sejam pequenas, são extremamente importantes. Que coisas grandes precisam delas para serem colocadas sobre elas e encontrarem sustentação. Princípios, valores que foram abandonados.
práticas, disciplinas espirituais que foram deixadas para trás. Então, antes de querer fazer coisas grandes, volte à manjedoura. Talvez você precise voltar à manjedoura, porque o que sobrou para você foi as promessas de Jesus, e Jesus já está longe. Você está lutando ferozmente para cumprir as promessas de Jesus, aquelas que falam da sua carreira, aquelas que falam das promessas de sucesso, de como a sua família vai ser, do seu salário, as coisas que o Senhor falou com você. Você está lutando por elas, mas se você parar para perceber, Jesus já não é tão importante para você mais. É tudo sobre conquistar as promessas, e Jesus ficou em algum lugar. Então o Senhor está te convidando a voltar à manjedoura. Voltar ao início. Porque de nada vale você conquistar todas as promessas e perceber que vai estar segurando as promessas no colo, mas Jesus já não está mais no seu coração. Você perdeu ele na sua manjedoura. O que adianta você conquistar todas as promessas e Jesus não está mais aí? O que adianta você mergulhar nesse ano cheio de gás para fazer e acontecer em busca do 1º milhão, mas você já não tem mais aquela devoção de menino, e aqui não é menosprezando o fato de ser menino, é porque a gente deveria ser sempre menino diante de Deus. Como criança, faminto por Ele, desejoso por relacionamento com Ele. Quem sabe você está projetando tantas coisas para o próximo ano, mas não consultou ainda o quanto o seu coração está distante das primeiras obras. E Natal é esse convite, a voltarmos ao início de tudo. Porque Natal não é só sobre o nascimento de Jesus há mais de 2000 anos atrás. É sobre o dia que Jesus nasceu na manjedoura do seu coração. Um dia, Jesus nasceu há mais de 2000 anos atrás. Pode ter sido em dezembro, pode não ter sido. Você não sabe o dia que Jesus nasceu exato. Ninguém sabe. A gente comemora em dezembro. Você não sabe o dia que Jesus nasceu. Mas você sabe o dia que ele nasceu no seu coração. Então você pode se perguntar se você ainda tem o mesmo fervor daqueles dias. A mesma paixão de oração. Porque em tempos onde nós ligamos a internet é tudo sobre ter e conquistar e ser melhor do que os outros, talvez nós precisemos voltar às primeiras obras. E ver que ninguém vai brigar na internet para ter vida de oração. Ninguém vai disputar na internet, se é que também é saudável fazer isso. Mas ninguém vai vender na internet sobre ter uma vida de devoção ao Senhor. Porque isso não vende. É sobre conquistar coisas. É sobre ser melhor do que os outros. Mas aonde está Jesus? Ainda está na manjedoura do seu coração? Você precisa voltar para esse lugar. Muitos antes de avançarem para o novo, primeiro precisam voltar. Muitos antes de avançarem para o novo, primeiro precisam voltar ao início. Sem corrigir as motivações, tudo será a rota errada. Guarde isso, irmão. Sem corrigir as motivações do seu coração, toda a rota será errada. Pensa nisso um pouquinho. A profundidade disso. Sem corrigir as motivações do seu coração, toda rota será errada. Porque não importa o que você conquiste, o seu coração não está puro diante de Deus. Os seus motivos não são os motivos do alto. Os seus motivos não são espirituais. Você precisa ser um bom pequeno para amanhã ser um bom grande. Tem gente que eu louvo a Deus por não ter conquistado muitas das coisas que eu creio até que foi Deus que prometeu. Por quê? Porque se perde com o pouco que tem. Porque pisa nos outros com o pouco que tem. Porque abandona o Senhor com o pouco que tem. Então, antes de ser um bom grande, de ser útil para Deus, estando nos holofotes, conquistando, tendo recurso, se torne um bom pequeno. E aí eu coloquei aqui que uma meta que poucos voluntariamente vão colocar para o próximo ano, mas eu quero te convidar a fazer isso. Alguns aqui precisam, na sua meta do ano que vem, não colocar que querem ser promovidos, que querem coisas grandes, mas precisam escolher voluntariamente o lugar da humilhação. Precisam voluntariamente escolher algo que você está fugindo há muito tempo, que talvez seja servir pessoas. Eu olho alguns jovens na igreja,
E eu vejo jovens que são extremamente capazes, cheios de ferramentas, mas inúteis ou quase inúteis para o reino de Deus, por causa das motivações do coração. Porque querem demais algumas coisas. E eles são bons, e aí eles duram ascensões de 3 meses, fazem coisas incríveis em 2, 3 meses, e quando parece que vai romper, volta a largada de novo. Então esses deveriam, você talvez deveria escolher uma descida no próximo ano. Um jovem como esse, eu instruiria, vá e sirva no lugar menos visível da igreja por 1 ano. Eu quero ver se você consegue. Talvez essa seja uma grande meta que Deus tem para você. Porque muitos deles servem 1 mês. Eu vou fazer, pastor. Dima, conta comigo. Aí chega o pastor Dima, fica 1 mês e meio. Mas passa 2 meses, começa a passar mal. Que não tem visibilidade, não tem elogio. É só sobre servir. Mas até Jesus teve que receber o testemunho, a aprovação de João Batista. O próprio Jesus disse que era necessário passar por João Batista. Era necessário receber o respaldo de alguém que veio antes dele. Tem muita gente querendo ser Moisés, mas nunca quer passar pelo estágio de ser Josué e deitar água na mão de Moisés, servir. Então eu quero te desafiar a talvez escolher a ser uma ovelha muda que é levada ao matadouro. Quem sabe tem muito tempo que você é ovelha, que você aceita a condição, a geografia, mas aceita murmurando e reclamando. O convite é ser levado como ovelha muda ao matadouro. Tem gente aqui que fala, mas eu estou 2 anos lá com o meu patrão, na condição que eu estou, nesse lugar da minha família, nesse lugar na igreja, mas está 2 anos murmurando e reclamando. Não adianta. É viver o processo de morte. É servir, independente das circunstâncias. Mas uma mensagem como essa não está mais em uso hoje. Porque hoje a mensagem é só sobre o gráfico sempre para cima. É só sobre conquistar e crescer. Mas os mesmos que te vendem isso, são aqueles que foram muito para baixo primeiro. Só que eles sabem que isso não vende. Você não compra. Mas se você quer realmente ser alguém relevante, aceite a descida. Faça as pazes com ela. Porque Deus exalta aqueles que se humilham. Não é aqueles que a vida humilha. Que a vida humilha um monte de gente. Mas tem um monte de gente que a vida humilha e não é promovido. Não é honrado. Porque o texto não diz que aquele que será humilhado será honrado. É aquele que se humilha. É aquele que diante da humilhação baixa a cabeça. E aceita o processo. Porque tem muita gente que é humilhado, mas é humilhado com o nariz em pé. Então perceba que algumas coisas estão vindo para quebrar você, para que você caiba na porta que Deus tem para você entrar. Vamos lá. Aleluia. Natal é um convite a vermos coisas grandes em coisas pequenas. A acreditarmos no que não pode em nada nos retribuir agora, mas reconhecer que ali dentro há provisão para o amanhã. Os reis magos, eles sempre me impactam quando eu leio os textos, porque esses homens andaram quilômetros, para presentear e honrar um bebê. Nós sabemos hoje, porque nós estamos no futuro, que se cumpriu de fato, aquele bebê era Jesus. Mas qual segurança que eles tinham, senão uma palavra de Deus no coração deles? Aqueles homens se moveram quilômetros e quilômetros de distância, debaixo de uma palavra de Deus. E quando eles chegaram lá, os reis magos, os 3 reis magos, e entregaram seus presentes, sabe o que eles receberam de volta? Nada. Nada. Porque Jesus era um bebê. Não podia dar milagre para eles, não podia dar uma palavra profética, não podia impor a mão na cabeça de alguém para que fosse curado. Eles estavam investindo em algo que eles iriam colher amanhã. No caso, 30 anos depois. Uau! Que coração é esse? Esse coração que nós precisamos.
Um coração capaz de ver coisas extraordinárias e coisas pequenas. O que há de pequeno que Deus está mandando você investir, que você não consegue acreditar porque não te traz retorno agora? E nessa geração miojo, né, do fast food, tudo tem que estar pronto na hora, cada dia menos. Nós somos capazes de esperar o processo do tempo. Mas coisas boas custam tempo. A minha esposa já mandou avisar que a partir de amanhã eu tenho que ficar em casa, porque ela vai começar o processo de fazer as sobremesas de Natal. E aí eu tenho que ficar em casa para dar estrutura para ela, com as crianças, para buscar isso, para buscar aquilo. Ela falou assim, demora tempo. Ninguém quer servir miojo no Natal, né? Alguém vai querer comer miojo no Natal? Eu já passei por isso, seminarista. Hein, Gabriel? Datas festivas, aí era miojo com salsicha, porque era especial. Miojo com sardinha, ficava bom também. Que isso, irmão? Delícia. Eu vou enviar uns pro seminário aqui. Que você vai ver como é que você vai voltar amando essa culinária. Mas enfim, coisas rápidas, satisfaz você naquele momento, mas em momentos importantes ninguém vai lançar a mão de fazer um miojo. Ninguém vai lançar a mão de servir um miojo. Então, como eu estava dizendo, você precisa se voltar para esse lugar de acreditar que em coisas pequenas existem provisões grandes. E parar de ficar esperando que tudo te traga um retorno imediato. Os mais jovens aqui, os mais novos aqui, principalmente, parem de ficar esperando que você semeou, no outro dia você vai colher. Não é assim. Você vai colher só miojo. E ninguém quer comer miojo amanhã, irmão. Você vai ficar bom em fazer miojo. Mas ninguém paga bem para quem sabe fazer miojo. Eu nunca vi. Se bem que esse mundo está meio esquisito. Mas eu ainda não vi ainda alguém ser chamado de mestre de cozinha. Eu não vi ainda ninguém ganhar aqueles programas de comida, apresentando alguma coisa com miojo. Se você quer ser alguém relevante no mundo, torne-se alguém bom em resolver problemas. E resolver problemas custa tempo. Faça as pazes com o tempo. Entre em paz com isso. Pare de querer as coisas para amanhã, porque você vai entrar em problema. Muitas vezes, quando nós queremos as coisas rápido demais, é porque nós estamos em sociedade com a paixão pela riqueza. E a Bíblia diz que aqueles que buscam a riqueza desenfreadamente, o dinheiro pelo dinheiro, se envolve em embaraços. Você vai arrumar problema para você e para quem está com você. Então comece a fazer um pacto com o tempo. Faça as coisas numa perspectiva de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos. Eu quero te convidar nas suas metinhas dessa virada do ano. Você vai colocar coisas que você quer cumprir o ano que vem. Ok, tem coisas que um ano dá para fazer. Mas eu quero que você se desafie esse ano. Coloque coisas que você vai começar a cumprir esse ano. E aí você coloca assim, uma jornada de 5 anos. Primeiro ano. Você vai achar umas palavras, um jeito legal de colocar isso. Mas você vai deixar claro que não é sobre acontecer em 2025. É sobre começar a trabalhar nisso em 2025 para experienciar em 2030. Será que você consegue? Se você não conseguir, sinto muito, você vai viver a vida servindo miojo. Vai viver a vida sendo alguém irrelevante. Então comece agora. Projete para 5 anos. Projete para 10 anos. Eu costumo falar para os jovens, eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção de Deus, faça isso por 1 ano, 2 anos, eu acredito. Se você não for capaz de fazer isso por 2 anos, eu não acredito. Eu sinceramente acredito muito pouco, não é uma regra, mas eu acredito muito pouco que alguma coisa possa ser consolidada num período menor de 2 anos. Você pode começar, você pode fazer barulho, mas consolidado, tudo que é relevante vai custar tempo, irmão. E se você não é capaz de fazer a mesma coisa por 1 ano, por 2 anos, por que eu tenho que acreditar? Se você que diz que tem a palavra não é capaz de fazer. Mas comecei a programar. Eu comecei a programar, pastor. Teve um culto que você falou sobre a gente aprender uma coisa nova. Aí eu comecei a programar, comecei a editar vídeo. E aí, pastor, eu editei vídeo, eu comecei a ficar bom em edição. E aí, nada aconteceu, pastor.
Está errado. Não, quero te lembrar que eu te falei sobre aprender e fazer por 2 anos. Fazer por 1 ano. Aí você vai perguntar para o cara, quanto tempo que você fez isso? 6 meses. 6 meses não nasce nem uma criança, irmão. 6 meses não é nada. Não é nada. Então você não acreditou nisso o suficiente. Aquilo que você acredita tem o seu investimento e não tem coisa mais valiosa hoje que nós podemos dar às promessas que recebemos que o tempo. Aleluia. E a verdade é que quem perdeu a noção do que é sucesso para Deus, jamais iria encontrar Jesus, como esses reis magos. Quem perdeu a noção do que é sucesso para Deus, jamais iria encontrar Jesus, jamais iria sair de casa. E aí eu me pergunto, o que é sucesso para nós, gente? A gente está andando quilômetros, a gente está, gastando a nossa energia, pelo quê? Pelo quê? Porque esses homens aqui saíram em busca de encontrar algo de extremo valor. Será que nós temos gastado a nossa vida, que nós temos investido o nosso tempo por aquilo que realmente tem valor nas coisas do alto? Ainda falando sobre esses homens que saíram e andaram quilômetros para presentear Jesus, eu quero destacar aqui 2 tipos de pessoas encontram coisas grandes em coisas pequenas. Diga comigo, 2 tipos de pessoas encontram coisas grandes em coisas pequenas. Homens que seguiam pelo alto e o diabo. Quem foi que percebeu que Jesus estava para nascer? Quem foi capaz de encontrar Jesus? Primeiro, os reis magos. E eles se guiaram como? Por uma estrela, olhando para o alto. Gente, que loucura! Foram guiados por uma direção do Espírito. Você só pode ser alguém que encontra coisas grandes em coisas pequenas. Você só pode ser um caçador das promessas de Deus se você estiver disposto a ser guiado pela voz do Espírito, pelas coisas do alto. Só 2 tipos de pessoas encontram coisas grandes em coisas pequenas. Homens que são guiados pelo alto e o diabo. Que melhor do que muitos crentes é capaz de reconhecer coisas pequenas, coisas grandes em coisas pequenas. É interessante que esses homens aqui, eles foram guiados pela estrela, só que a estrela só aparece de noite, sim ou não? Ok? E o que eles faziam de dia? Seguir a última rota que Deus deu. Quem só vive de experiência não vai conseguir muito longe seguindo Jesus. Quem só vive do que vê, do que sente, e não da obediência, quem não consegue se alimentar da última vez que foi visitado, não vai seguir a estrela por muito tempo. Porque esses homens não paravam durante o dia. Eles não paravam durante o dia porque a estrela desapareceu. Eles se lembravam, a estrela estava naquela direção. Agora está de dia, vamos continuar andando. Seguindo o quê? A última visitação de Deus que a gente recebeu. Tem gente que se pergunta assim, Bill, o que eu faço? Qual direção seguir? Porque Deus não está falando nada. Se Deus não está falando nada, é que provavelmente você não seguiu a última orientação que Ele deu. Sabe o que você faz quando Deus não está falando nada? Faça a última coisa que Ele te disse. Volte na última visão que você teve e analise ela. Porque pode ser que você não tenha sido obediente. Para que Deus vai te dar uma outra palavra? Para que Deus vai te dar a direção de virar à esquerda, se você nem virou à direita que Ele te pediu há 1 ano atrás? Então volte-se para esse lugar. O que Deus me pediu que eu não estou sendo capaz de obedecer? Isso aqui é poderoso, porque esses homens não andavam 24 horas sobre uma visitação de Deus. À noite era visitação de Deus, de dia era obediência. Aleluia! Como nós precisamos encontrar esse lugar de equilíbrio. Nós ficamos escolhendo entre ser a igreja que só anda com visitação, ou ser a igreja que só é obediente às Escrituras, não que está escrito. Não, nós precisamos andar no Espírito e na Palavra.
claro que a palavra sempre vai concordar com o Espírito, mas você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente quer escolher ou ser apenas alguém que anda na literalidade, não tem expectativa nenhuma no sobrenatural, ou alguém que só anda no sobrenatural, e se o sobrenatural não está movendo, eu não tenho nada para fazer. Não, nós temos que encontrar esse equilíbrio. Isso aqui me saltou o coração hoje pela manhã. De noite eu tenho uma visitação de Deus, de dia eu ando em obediência. O que eu vi ontem me é suficiente. Eu já ensinei aqui que os grandes reformadores da igreja, grandes avivalistas, tiveram muito menos experiências com Deus do que os jovens que eu conheço hoje. Você vai ler John Wesley, você vai ver o diário dele, tem 2, 3 grandes visitações do Espírito Santo. E mesmo assim, não há um relato lá de que ele tremeu, de que ele rolou no chão, de que ele sentiu isso, sentiu aquilo, mas uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Então até a grande experiência é aquém em comparação com o que nós vemos esses jovens experienciando hoje. E aí, durante um ano, teve 20 experiências com o Espírito Santo, mas não construiu nem 1% do que um avivalista desse construiu. Não consegue ser fiel nem ao Senhor, quanto mais a cumprir a grande comissão, a chamada de Deus. Esses homens marcaram o mundo, vendo a estrela uma vez só, vendo a estrela 2 vezes. Eles eram capazes de ter uma experiência com o Espírito Santo e andar 2, 3 anos sendo fiel a Jesus sem sentir a glória de Deus, só seguindo a última vez que a estrela apareceu no céu. E o Senhor nos convida a isso no próximo ano, meu irmão, a ser guiado pelo Espírito. Aleluia! Pelas visitações que Deus deu em obediência. Por fim, quando Jesus não é suficiente, irmão, nada nos será. E eu vou terminando no mesmo lugar que nós começamos. Um convite à manjedoura. Quando Jesus não é suficiente, nada será. Nós precisamos voltar a encontrar um lugar de satisfação e suprimento no fato de que Jesus habita no nosso coração e nos salvou. Natal não é sobre comprar presentes caros, é sobre o presente que Deus deu ao homem, presente esse que não pode ser comprado, e é o único capaz de nos preencher de fato. Natal é um lembrete que nada que podemos fazer com as nossas mãos pode nos suprir, não o contrário. Natal é a boa mensagem de que Deus nos deu um presente que nós por nós mesmos jamais poderíamos comprar. E esse presente pode nos preencher. Essa é a mensagem do Natal. E tem gente aqui que está em crise, porque está chegando o Natal, e talvez você não vai poder comprar o que você gostaria de comprar, talvez você não conquistou muitas metas que você estabeleceu no último ano. Glória a Deus mais uma vez, porque o Natal está antes da virada do próximo ano. Porque agora você está visitando coisas que você colocou de metas, de conquistas financeiras, de sucesso que você não alcançou. E talvez você está entrando num lugar de tristeza, num lugar de angústia, num lugar de ansiedade. Mas o Natal está aí. O Natal está aí, meu irmão. Para te lembrar que se você conquistasse ou não essas coisas, elas não poderiam te preencher. Elas poderiam cooperar em alguma coisa, abençoar alguém, abençoar você em alguma medida, mas não suprir você. Então você pode sobreviver sem as metas de 2024 que você não cumpriu. Você não precisa agora entrar no Natal e talvez tornar a mesa do Natal um lugar depressivo e triste, porque você não conseguiu colocar o tender que você queria, porque você não conseguiu comprar a ornamentação que você queria, porque você não conseguiu estar comemorando o Natal com o carro que você almejava na garagem. Mas eu quero te lembrar que o seu filho está na mesa, a sua mulher está na mesa, a sua família permanece intacta. Aleluia! E se algo nesse sentido foi perdido, Natal também é uma mensagem. Se Deus nasceu, se Deus se fez homem, tudo é possível agora, meu irmão. Nada nos é impossível. Que milagre é esse? O Deus Criador de todas as coisas, Ele se fez criatura por amor a nós. Há quem pense que o auge do amor é a cruz. Não, é um
ponto alto sim, mas há outro ponto alto. Deus topou se fazer homem. A humilhação de Deus não é apenas a cruz, é o Criador se tornar criatura para nos resgatar, meu irmão. Isso é um escândalo. O escândalo da graça de Deus não é apenas Deus pendurado no madeiro, mas é Deus ali no peito de sua mãe, sendo amamentado por alguém que Ele criou. Para pensar na grandiosidade disso, meu irmão. Ele que criou e nutriu a terra com Ele mesmo. Tudo foi criado através da sua palavra. E Ele, sendo grandioso, agora está com 2 meses de vida. E Maria está ninando Ele. Aleluia! Que amor é esse? Que amor é esse? Se esse Deus se fez homem, tudo é possível. Não há restauração que Deus não possa fazer, meu irmão. O Natal é essa mensagem. Jesus nasceu. Jesus nasceu, tudo é possível, tudo mudou agora. O mundo se divide entre antes e depois disso. E a sua vida também pode se dividir depois desse encontro. Você que está aqui hoje, a sua vida pode ser uma antes ou depois desse encontro. Se ele fez os céticos se dobrarem diante dele. Desculpa. Se ele fez os grandes cientistas terem que se dobrar diante dele. Se ele fez os grandes pensadores, os historiadores se dobrarem diante dele, como? Todas as vezes que eles vão escrever uma data, eles têm que aceitar. O mundo foi feito um antes e depois. Eu posso não crer na divindade dele, mas eu preciso reconhecer, esse homem impactou o mundo como nenhum outro. Ele colocou todos dobrados diante dele. Você acha que ele não pode dobrar as circunstâncias que te cercam? Se ele pode transformar a história, se ele pode romper o tempo e abrir o tempo com a sua glória, se ele pode dividir o mar na linha temporal, porque ele não pode dividir o mar na sua vida, meu irmão. Porque ele não pode abrir a sua vida e ela ser uma antes ou depois de um grande encontro com Jesus. O Natal sempre me é um convite. E é sempre o tempo que eu volto a pensar no dia que eu nasci de novo. Porque, como eu disse, eu não sei o dia que Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mas eu sei o dia que Ele nasceu no meu coração. E eu sei o que Ele fez, meu irmão. Eu sei que a minha vida é uma antes ou depois dele. E eu sei que eu tenho um lugar para voltar. Eu sei que eu tenho um lugar para voltar. Quantas vezes eu me vi longe da manjedoura. Quantas vezes eu me vi longe daquilo que é simples, mas é poderoso. Olha esse escândalo. O Rei dos Reis nasceu num lugar simples. E você está menosprezando a sua vida. Sabe o que é interessante? É que Herodes, ele chama doutores da lei, fariseus, homens doutos na teologia daqueles dias para questionar. Eu não sei se você percebeu. Ele chama os sacerdotes judeus para questionar aonde Jesus iria nascer. E sabe o que é interessante? Se você ler o texto, eles acertaram. Eles disseram, vai ser em Belém. E foi lá que Jesus nasceu mesmo. Mas o que adiantou acertar e não estar lá? Eles foram capazes de acertar aonde Jesus estava, mas não foram capazes de ter a humildade de se mover até lá. Então, às vezes, nós vamos ficando grandinhos demais, nós precisamos voltar para a manjedoura. Porque gente grande por fora, que não é pequena por dentro, no sentido de coração quebrantado e coração humilde, você vai realizar grandes coisas. Você vai ser chamado, talvez pelo rei, para falar onde Jesus vai nascer. Mas andar com Jesus você não vai não. Estar onde Jesus está fazendo alguma coisa, talvez se sucesso para você é estar na mesa do rei, isso aí as coisas desse mundo podem te dar. Isso aí, consultar as escrituras para ter sucesso, hein? Aquela chavezinha que muda tudo. Geração de vamos atrás da chave. E as escrituras que está sendo usada para isso. Chave do sucesso, chave daquilo. 20 chaves para você ser bem-sucedido. Ok. Com a motivação certa, glória a Deus. Agora o problema é quando nós começamos a consultar a lei para saber isso e aquilo, mas o nosso coração está distante do que realmente importa no final de tudo, que é Jesus. Quando nós queremos a chave
E até achamos ela, porque eles acharam. Eles acertaram aonde Jesus estava, onde Jesus ia nascer, mas não puderam entrar em parceria com Deus. Não puderam trabalhar com o Espírito. E o Senhor está nos convidando a acertar a motivação do nosso coração. A Bíblia é um lugar que vai te ensinar a ter sucesso. Até sentar na mesa e comer, ela te ensina. Ela te ensina como se portar na frente dos reis. Ela te ensina como falar, como conversar, como se vestir. Vai ler Provérbios. Mas nada disso importa se a única coisa que você sabe são essas coisas. Mas o seu coração está distante da manjedoura, onde Jesus vai nascer. É lá que eu quero estar. Esses homens tinham que ter parado tudo. Olha essa conversa. O rei está perguntando aonde Jesus vai nascer. Eles estão respondendo, vai nascer lá em Belém. Sabe o que eles fazem? Voltam para casa. É longe demais. Está escrito, mas só está escrito. Se perderam na lei. Se tornaram grandes doutores da palavra, mas religiosos que não são capazes de perceber o que Deus está fazendo. Cuidado com um crescimento desenfreado, aonde por fora você é grande, mas o coração já não é pequeno, não é quebrado, não é quebrantado. Então o Senhor está nos convidando a voltar para esse lugar, meu irmão. O Senhor está me convidando para isso. Não só a vocês, mas a mim também, a voltar para esse lugar. Eu quero estar onde Jesus está fazendo algo. E Jesus estava fazendo algo num lugar simples. E a gente está aqui, ó, né? Olha só, né? Que engraçado, que cômico. E a gente está aqui, né? Eu fiquei triste, queria cantata de Natal, queria ver qual ia ser a criança que ia ser Jesus esse ano. Queria ver aqueles efeitos especial que o Ângelo e o pessoal arruma, que você fala assim, meu Deus, da onde fizeram isso? Há 2.000 anos atrás era fogueira com isso aí. 2.000 anos atrás, por menos do que isso, a pessoa ia para fogueira, que parece magia, o que eles estão fazendo no teatro. Queria, mas não aconteceu. Sabe onde a gente está? Na manjedoura. Estamos sendo convidados a reconhecer que Deus ainda pode fazer em lugares simples como esse. Estamos sendo convidados a voltar ao início, que a gente começou num hotel e a gente está aqui agora. Talvez, aquilo de grande que o Senhor tem para fazer, nós não cabemos tão grande como estamos. Talvez a porta que o Senhor estabeleceu para o próximo ano, a gente está tentando entrar e o Senhor está falando, vocês não cabem não. Vocês estão grandes demais. Deixa eu quebrar vocês primeiro. A porta só passa de joelho. Então deixa eu botar vocês de joelho. Deixa eu quebrar o orgulho, deixa eu quebrar a arrogância de vocês. Se você soubesse o quanto que eu estou sendo humilhado, meu irmão, você não faz ideia. Quem me conhece a minha personalidade sabe que falta eu babar, meu irmão, para reagir. Tem hora que eu até babo mesmo. Eu tenho que fazer assim, glória a Deus. Como que eu estou sendo humilhado? E toda hora eu me faço um convite. E aí? Vai aceitar ou vai levantar a cabeça? Não. Eu aceito. Passo mal ainda, irmão, mas estou aprendendo. Falei com o Wesley falou assim, pastor, nossa, você tem um emocional, cara, que ele sabe de outras coisas que eu estou vivendo, que eu não vou ficar aqui contando para você. Porque não é o teor da mensagem. E eu particularmente, fica um parênteses aqui, eu não gosto de ficar falando demais aquilo que o diabo está fazendo. Porque assim como o testemunho daquilo que Deus está fazendo, ele glorifica a Deus, o meu adversário quer que eu fico contando para todo mundo o que ele está fazendo. Então eu deixo para quando ele estiver derrotado, aí eu conto. Tem gente que está passando prova e fica toda hora na internet, com os amigos, está passando por isso, passando por aquilo. O diabo está achando o máximo. Porque o que ele queria mesmo é esse louvor. Eu, particularmente, fico calado. Né? A não ser com aqueles que estão à minha mesa, próximo. A gente está construindo algo junto, aí eu comento alguma coisa. Ainda mais quando o Wesley chegou e falou, nossa, tudo que você está passando, cara. Você fica tão de boa. Eu falei assim, às vezes. Tem hora que eu estou no carro e começo a tocar um louvor. Até ali eu não estava com vontade de chorar. De repente a lágrima começa a descer. E nem sempre é de devoção, às vezes é de tensão, de raiva. De raiva.
E me é uma oportunidade de colocar minha carninha velha em sujeição a Jesus. Aí eu vou logo naquela lá, né? Que tá famosa agora, né? Que a gente canta, mas quando começa a ter que ter perdas mesmo, nem sempre a gente está disposto. Então, esse final de ano está nos convidando a isso, pelo menos a mim. Está me convidando a me deixar ser quebrado, para poder caber naquilo que Deus quer fazer no próximo ano. Gente que, no âmbito natural, eu discordo com um monte de coisa, me ligando e oferecendo ajuda, e eu doido para falar assim, não preciso não. E de fato, pessoas que eu não preciso, aí o Senhor fala, aceita. Conta para ele tudo o que você está passando. E deixa ele decidir se ele pode te ajudar com alguma coisa. Não, não pode não, Deus. Conta. Por quê? Porque eu quero te dobrar. Eu quero te dobrar. E eu preciso deixar que isso aconteça se eu quero dar à luz o que Deus está para fazer.